Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 10 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. De que forma? Basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, se estiver aparecendo isso para você, e na sequência clicar em se inscrever. Se não tiver essa opção, há outras opções aí de inscrição no canal de forma gratuita. Deixe o sino ativado para receber as notificações toda vez que eu estiver online, 10h45 ao vivo, 10h45 e às 14h45. E também receber as notificações de novos vídeos no canal, análise de fechamento, análises setoriais, também vídeos de aprendizado. E por falar em vídeo de aprendizado, aproveite ao máximo o conteúdo existente no canal. São mais de 80 vídeos de aprendizado no canal, gratuitamente. Também, se você desejar receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão no seu celular, no seu desktop, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e na sequência seguir os procedimentos e solicitar o recebimento dessas recomendações de forma gratuita durante um determinado período. Então vamos lá para a análise. Nessa análise de hoje eu vou comentar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BRCR6, JBSS3, BRFS3, CROT3, MRV3 e RENT3. Ibovespa no pregão de hoje, queda acentuada de 2,67%, ainda tem um outro ativo aqui dentro do leilão, então pode alterar um pouco aí essa variação, mas o fato que Ibov, a queda do pregão de hoje é uma queda intensa, é uma queda dentro da média de volatilidade dos últimos 10 pregões. Se a gente pegar a volatilidade média dos últimos 10 pregões, 2,7%. Então aqui nós temos o Ibov basicamente no dia de hoje, na média do que estava acontecendo nos últimos pregões. É uma queda logicamente maior do que vinha acontecendo no Ibovespa. Nível esticado para cima, perdeu a mínima do pregão anterior, aumentou a probabilidade de se ter uma correção porque estava esticado para cima, sobrecomprado, aumentou a probabilidade de se ter um movimento de correção. Isso está acontecendo. Tem uma expectativa de ter algo muito forte para baixo, num primeiro momento não, mas não tem como não descartar isso. A gente está aqui, o ativo está dentro de uma tendência de alta, tem suporte imediato em 83.273 pontos, depois ali por volta dos 82.321 pontos e mais abaixo a gente pode citar aqui um topo anterior lá para trás, na faixa de 81.792, que é esse topo aqui do gráfico semanal. Essa região aqui de resistência do gráfico semanal. Por enquanto, o gráfico semanal, faltando só um pregão para acabar a semana, porque temos feriado na sexta-feira, está aqui com alta de 1,77%, batendo num nível de resistência ali de fundos anteriores aqui no gráfico semanal. Depois disso, vamos então falar dos futuros. Mini índice no pregão de hoje, gráfico de 60 minutos, abriu para baixo da zona de suporte, logo ficou muito mais para se trabalhar na ponta vendedora e teve algumas oportunidades de venda através de um gráfico de 10 ou de 5 minutos, através aí de topos descendentes ou mesmo pivô de baixa. No gráfico eu gosto um pouco mais dos topos descendentes a favor de uma tendência de baixa ou de fundos ascendentes a favor de uma tendência de alta, ou seja, operações mais de correção. Então, índice lá embaixo, sem sinalização ainda para cima, mantendo-se dessa forma, ainda fica um pouco mais para a ponta vendedora. No entanto, se abrir aqui subindo, ou seja, se quebrar essa sequência de máximas descendentes do G60, ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, até mesmo pivô de alta seria mais interessante no gráfico de 60 minutos. É importante ressaltar que nesse momento a tendência é de baixa no G60. Logo, correções aqui no preço ou no tempo pode trazer oportunidade mais ainda de trabalhar na ponta vendedora novamente, mas no primeiro momento só buscaria compra através de sinalização de alta no G60 ou no G30, superação da máxima do que no anterior, para buscar compra de fundo ascendente no G5 ou no G10. E chegando muito, se resolver abrir caindo muito forte e batendo ali num gap de alta, que é o próximo suporte na faixa de 82.780, aqui eu evitaria um pouco mais a operação de venda e buscaria mais a operação na ponta compradora, enfim, ficaria atento num processo de reversão para buscar operações mais de compra de day trade no mini índice. Resistências para o mini índice numa abertura mais forte aí para cima, esse fundo aqui anterior. Que esse fundo anterior, se a gente observar, olhar um pouco mais aqui para trás, a gente tem esse topo aqui e esse outro topo aqui, enfim. É uma região que começa ali na faixa dos 85.055, se estende ali um patamar de 85.460 pontos. Essa região aqui, região mais importante de resistência. Depois disso a gente tem um gap de baixa no pregão de hoje, que foi de 85
85.765 a 85.915 pontos. Partindo aqui para o dólar no pregão de hoje, dia de alta, dólar com alta de 1,34%. Se a gente olhar para só para o gráfico diário, se superar a máxima de hoje, aumentará a chance de se ter realmente um repique de alta no dólar. O movimento ainda continua, o dólar continua dando um pouco mais esticado para baixo, tendo a chance de se gerar a correção, inclusive fechar esse gap de baixo aqui localizado em 3.844. Mais uma vez, o dólar foi lá bater numa zona de suporte importante de dois fundos anteriores e está nesse momento gerando aqui uma tentativa de recuperação. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, o dólar veio para cima da média móvel de 13 períodos e se sustentou acima, está mais para se buscar a operação na ponta compradora, gerando um leve pivô de alta, nada tão significativo ainda, mais para compra, principalmente se gerar fundos ascendentes no gráfico de 10 minutos acima de 3.766,5. Acima de 3.766,5, mais para a ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Resistência imediata em 3.781,5 e acima disso 3.797,5. É 3.781 a 3.788,5. Então é a zona de resistência para o dólar que ele tem aqui pela frente. Se abrir caindo, abriu aqui para baixo, voltou para baixo da média, principalmente passou a gerar topo descendente no G10. Abaixo ali dos 3.752, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora em cima do dólar através de topo descendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Na PTR4 no pregão de hoje, dia de queda de 2,87%, recomendei venda na perda da mínima do pregão anterior, aqui em R$ 26,27, tentando pegar um movimento de queda no ativo. O stop já está reposicionado para cima da máxima do pregão de hoje. 26, na realidade, para cima da máxima aqui desse G60, não acima da máxima pregão de hoje, para cima aqui desse ponto aqui, ou seja, ensaiou aqui gerar um topo, se reverter para cima, se superar R$ 26,20, o stop reposicionado em R$ 26,21. Mas passando aqui os dados da operação inicial da Petro, nós temos aqui 26,27 ponto de entrada, 27,01 um ponto de stop, que já está em 26,21. Objetivo em R$ 25,16, risco de 2,82% e alocando 10% do capital total. O risco da operação é só a questão da abertura do gap, se abrir com gap de alta, né, em favor da tendência, apesar do cenário mais esticado para cima ainda da Petro. A gente tem então aqui, o que seria interessante para esse papel é topo descendente, para nossa operação seria topo descendente no G60, gerar pivô de baixo no gráfico de 60 minutos, isso aumentaria a probabilidade de atingir o objetivo da nossa entrada. Vale 3 no pregão de hoje, queda de 3,07%, dentro do que eu já mencionei na última videoanálise, mostrei os motivos de não estar buscando nenhuma entrada na ponta compradora ainda da Vale, e sigo atento num papel um pouco até mais abaixo, para trazer a oportunidade de se buscar alguma compra, que seria a compra agora contra a tendência do gráfico diário. Então, ação dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, dependendo de uma sinalização de subida aqui mais abaixo, daria para arriscar uma operação na ponta compradora na Vale. O próximo suporte do ativo fica aqui mais para a região de 54,04 junto com 53,65, que é a região de dois topos anteriores aqui para trás, esse topo aqui também, seriam os suportes mais relevantes para a Vale. Se resolver deslanchar aqui para baixo, sinalização aqui para cima, mais afastado da média móvel de 13 períodos, aí sim seria interessante para se arriscar uma operação contra a tendência na Vale 3. Nesse momento, para buscar algum tipo de compra, ela teria que voltar para cima de 50, no ponto que ela se encontra aqui, teria que voltar para cima dessa região de 58,32 a 58,80. Zona de resistência para o papel. BRCR6, recomendação na ponta vendedora, na perda da mínima do pregão anterior, tentando pegar uma parte de um movimento de baixa aqui no gráfico diário da ação, a tendência é de alta, ou seja, são duas operações contra a tendência, PTR4 e BRCR6. A ação terminou o dia com queda de 3,97%. O stop dessa operação já está reposicionado também. O stop foi reposicionado aqui logo abaixo ali da região logo na faixa ali dos R$ 18,39, o reposicionamento do stop. Passando os dados da entrada, 18,43, stop em R$ 19,11, já reposicionado para R$ 18,39, mais para um stop de proteção assim como a PTR4, a não ser que abra com gap de alta, alocando 11% do capital total. E o risco da operação tamanho de stop 3,69%, objetivo em R$ 17,41. Então são as duas operações aí que a gente tem aberto na ponta vendedora. JBSS3, pregão de hoje, foi lá, testou a zona de resistência e terminou no gráfico de 60 minutos, proporcionando a sinalização mais negativa.
Então, dependendo da abertura do próximo pregão, daria para arriscar uma operação mais na ponta vendedora ali pelo gráfico 60 minutos, tentando pegar um movimento para baixo no papel, porque o ativo está dentro de uma tendência de baixa, nesse momento pelo gráfico diário, bateu lá no suporte e gerou toda uma subida, e agora bateu num nível de resistência proporcionado por dois fundos anteriores e uma média móvel de 13 períodos. Enfim, uma possibilidade, um local onde pode gerar um novo movimento para baixo do preço. Então é um dos papéis que pode trazer oportunidade na ponta vendedora. Brasil Foods perdeu bastante força. Depois lá da segunda-feira que tentou a quebra e subindo, veio forte para baixo. Na verdade, segunda-feira foi lá em cima e já voltou aqui forte para baixo. Terça, quarta, muito mal o papel, já não está mais em tendência de alta. Essa região aqui já é uma região bem importante para o aspecto de se recuperar aí em relação ao que fez aqui nesses últimos 3 pregões, ou seja, se o mercado trouxer esse papel novamente para cima aqui de uma região na faixa de 21,65 a 21,83, voltando para cima desse patamar, ficaria um pouco mais interessado em compra. Enquanto não fizer isso, meu interesse maior seria venda após gerar topo descendente no gráfico diário ou até mesmo um gráfico de menor periodicidade de 60. Qualquer entrada aqui agora para compra teria que ser mais ali pelo G60 contra a tendência, tentando pegar um pequeno repique de alta desses 3 pregões fortes mais para baixo aí na Brasil Foods, que vai deixando no gráfico semanal um belo engolfo de baixa e de novo um topo lá naquela zona de resistência relevante que o papel continua sem conseguir ganhar força para cima. CROT 3 também perdendo força, ativo no terceiro pregão aqui de candle de baixa, né? Na verdade são 4 candles de baixa na sequência, só que aqui na sequência de mínimas descendentes a gente teve esse candle e esse outro também mínimas e máximas descendentes. Então no pregão de hoje queda acentuada de 4,38%, fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, ativo que até me chama atenção para se buscar alguma operação na ponta compradora se atingir aqui uma região de suporte que eu considero um pouco mais relevante, de R$ 11,08 até um patamar ali de R$ 10,94. Chegando nessa região, daria para avaliar alguma possibilidade de compra até mesmo pelo gráfico ali de 60 minutos, seria uma das alternativas. Mas pelo semanal, vou jogar o semanal do lado de cá, não gosto muito do papel, inclusive pelo mensal, não gosto tanto do ativo. Aqui infelizmente estava com o meu gráfico lá sem o ajuste, coloquei o ajuste agora e terminou alterando ali o gráfico para trás. Mas o fato aqui é que a CROT 3 pelo mensal perdeu a região de fundo anterior, ou seja, não está mais em tendência de alta. Outro ponto importante é que o ativo foi lá bater no fundo anterior, 4 meses aqui tentando subir, batendo ali na média, batendo no fundo anterior e agora começando a gerar sinalização mais negativa. Pelo gráfico semanal, isso vai dando indício, no primeiro momento, que teve um movimento forte para baixo, e isso aqui tudo foi uma correção em ABC, podendo novamente desencadear um novo movimento para baixo no papel. Mas, enfim, é um cenário aí que pode acontecer para a gente ficar atento no sentido de exigir um pouco mais para a operação na ponta compradora, ou seja, teria que ter um sinal um pouco mais relevante para se buscar uma entrada no papel pelo gráfico diário. Depois disso, vamos falar que a STC3 também está perdendo força, que é também do mesmo setor. MRV3, que pancada, 7,33%, gap de baixa, fechamento abaixo de um suporte, inclusive do gap de alta em termos de até um fechamento aqui, veio para baixo das médias, muito forte a sinalização de queda aí na MRV3, ficou realmente um pouco mais esticado para baixo o movimento, mas dependendo do que ela fizer aqui, no próximo pregão, ela pode atingir ali uma zona de suporte. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, a gente tem suporte um pouco mais para baixo aqui na casa dos R$ 12,52 e depois disso já começa uma região aqui de gap. Mas nessa região de 12,52 até um pouco para baixo, gerando sinalização para cima, seria um dos ativos para tentar pegar um repique de alta ali no gráfico de 60 minutos, devido ao movimento mais esticado para baixo nesse momento. Temos de pegar, quando eu falo esticado, não é em relação à média, é só daqui para cá o que caiu em 2 pregões. Ou seja, o papel em 2 pregões caiu aí 12%, a volatilidade média do papel nesse momento está na faixa de 5,6%, ou seja, caiu mais do que 2 vezes a volatilidade média nos 2 últimos pregões. Então, um ativo que pode trazer algum tipo de repique de alta, mas vai desconfigurando o cenário mais para a ponta compradora de swing trade. Depois disso, vamos falar da Rent 3. Rent 3 vai fazendo um processo, vai gerando um processo de correção. Fez aqui, estabeleceu aqui, vamos resumidamente, uma tendência de alta, fez aqui um pequeno recuo, foi lá em cima de novo, e agora um processo de correção, que volta para baixo de um gap,
vem aqui se aproximando da média de um topo anterior, a média na faixa dos 23,70, topo anterior 23,74 a 23,52. E depois tem um gap aqui de alta em R$ 23,15. Enfim, nessa faixa aqui de preço, dependendo do que o ativo fizer nos próximos pregões, me interessaria mais a operação na ponta compradora na Rente 3, apesar do gráfico semanal estar no momento respeitando essa região de topo anterior, mas conseguiu ali oscilar acima e está dentro ainda de um movimento de alta. Então, dependendo do que acontecer aqui nos próximos pregões nesse papel, meu interesse maior seria a operação de compra na Rente 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.